Pessoal, então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à, ao nosso livro. Eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 49, certo? Esse já é um dos assuntos para o provão, certo? Nós só vamos ter agora pouquíssimas aulas antes do provão, então eu gostaria que vocês já abrissem o livro de vocês de espanhol na página 49. Então, ficou decidido para a gente pegar apenas os assuntos mais importantes, os assuntos agora que vocês não podem passar para o primeiro ano sem ver esses assuntos, certo? Então, hoje nós vamos ver os advérbios marcadores de tempo, certo? Para que vocês tenham ideia, pessoal, os advérbios marcadores de tempo na língua espanhola, eles podem se utilizar, né? Podemos utilizar várias expressões e estruturas para indicar o tempo desde o momento em que alguma coisa aconteceu até agora, certo? Então, é o tempo que transcorreu desde que uma coisa começou a acontecer até agora. Então, nós podemos dizer que os advérbios e marcadores de tempo são palavras ou expressões que servem para colocar, direcionar nosso discurso no tempo, certo? Colocar ele num lugar exato no tempo. Então, por exemplo, a gente tem alguns aí, vocês têm até uma tabelinha aí na página 49, alguns advérbios de tempo que são muito usados. Nós temos a hora, que significa agora. Nós temos a noche, que significa ontem à noite, né? Aqui no Nordeste a gente tem costume dizer essa noite. Nós temos mientras, que é enquanto, certo? Nós temos hoy, que é hoje. Nós temos luego, que é logo. Nós temos pronto. Pronto, pessoal, significa literalmente em pouco tempo. Nós temos temprano, que significa cedo, certo? Nós temos después, que significa depois. Nós temos anteayer, que significa anteontem. Nós temos todavia, que significa ainda. Nós temos entonces, que significa então. Nós temos aún com acento, que significa ainda. Nós temos ayer, que significa ontem. Nós temos aún sem acento, que significa inclusive. Nós temos mañana, que significa amanhã, certo? Nós temos anteanoche, que significa anteontem à noite. Então, vejam, pessoal, esses termos que vocês já viram, e alguns deles vocês já conhecem, e se parecem muito com alguns termos que nós temos em português, todos eles, pessoal, são precisos que vocês estudem bastante todos eles, porque são muito usados, especialmente em textos, em provas, em interpretações, em vestibulares. Isso é muito pedido, tá certo? Eles pedem muito o conhecimento disso aí. É muito difícil você encontrar um texto em espanhol que não encontre um advérbio ou um marcador de tempo desses aqui, tá certo? Então, lembrem, os advérbios ou marcadores de tempo, eles são usados para marcar o tempo do discurso. Então, eu digo, estou comendo uma manzana agora. Estou comendo uma maçã agora. Eu estou colocando o meu discurso no tempo. Que tempo é esse? Agora, certo? Então, eles servem para que a gente coloque os marcadores que a gente tem, né, perdão, que a gente coloque o discurso que a gente está fazendo no tempo. Que a gente diga, está acontecendo agora, aconteceu ontem, aconteceu amanhã, vai acontecer amanhã, certo? Então, esses marcadores de tempo nós usamos para isso, para demarcar o tempo em que as coisas acontecem. Então, esses que vocês têm nessa primeira tabelinha, eles são muito importantes, são de extrema importância que vocês aprendam esses aí, porque eles vão ser usados em quase todos os textos e quase todas as frases que vocês vão encontrar
ao longo dos estudos de espanhol de vocês, certo? Então, aí nessa tabelinha ele já vem bonitinho com a tradução. Eu indico a vocês que estudem bastante essa tabelinha para o provão, certo? E agora, continuando. Aqui conheceremos os marcadores que indicam frequência, repetição, duração, simultaneidade e permanência. Então, veja. Vamos lá. Frequência. Repetição. Duração. Simultaneidade. E nós vamos ter também a permanência. Certo? Então, todos esses aí que a gente está vendo, eles são de extrema importância. Certo? A gente vai ver agora cada um deles pausadamente. Então, advérbios ou marcadores de tempo que indicam frequência, pessoal, que indicam frequência. Por que é que eles indicam frequência, pessoal? Por que de frequência? Por que é que a gente diz que são marcadores de tempo que indicam frequência? Porque, pessoal, eles mostram quantas vezes uma coisa aconteceu, certo? Então, em espanhol, eles podem ser nunca, rara vez ou poucas vezes, certo? Vou deixar só o rara vez, mas aí vocês têm na tabelinha aí do livro de vocês, vocês têm ele completinho, certo? Logo embaixo dessa tabela marrom e branca aí que eu pedi para vocês decorarem, vocês têm lá os que expressam frequência, a frequência que uma coisa aconteceu. Nós temos a veces, que é às vezes, casi sempre. Esse casi sempre, pessoal, ele também pode ser chamado de a menudo, certo? Que é o a miúdo, é com muita frequência. Todos os dias, e todos os meses e todos os anos, certo? Eu tenho também os de repetição. Por que de repetição? Porque indica que durante um determinado período uma coisa aconteceu mais de uma vez. Então eu tenho ninguna de las veces. Nenhuma das vezes. Cada vez que eu tenho também siempre que ou todas las veces que. Então, por exemplo, nenhuma das vezes que eu fui na casa de Maria eu comi arroz. Nenhuma das vezes que fui à casa de Maria comi arroz. Ou cada vez que fui à casa de Maria comi arroz. Ou sempre que fui à casa de Maria comi arroz. Ou todas as vezes que fui à casa de Maria comi arroz. Vejam, pessoal, então, que esses marcadores, pessoal, a função deles é indicar nada mais, nada menos do que a repetição de uma coisa. Então, eu uso esses advérbios, esses marcadores de tempo, para indicar quantas vezes uma coisa aconteceu, certo? Qual foi a repetição, quantas vezes essa coisa se repetiu. Eu tenho também alguns que vão indicar a duração, a extensão de tempo em que uma coisa aconteceu. Eu tenho, por exemplo, todo el año, eu tenho todo el tiempo, eu tenho toda la mañana,
E eu tenho toda la semana. Por exemplo, a duração. Trabajé en eso todo el año. Trabalhei nisso todo o ano todo. Hablé de ti todo el tiempo. Falei de você todo o tempo. Passei toda a manhã estudando para espanhol. Passei toda a manhã estudando para espanhol. E dormi bem todos os dias em toda a semana. Dormi bem todos os dias em toda a semana. Então, está dizendo a duração que uma coisa aconteceu. Quando vocês vão falar sobre uma coisa que aconteceu enquanto outra estava acontecendo, vocês podem usar mientras ou mientras tanto, que é enquanto ou enquanto isso, certo? Então, isso é simultaneidade, é quando duas coisas estão acontecendo de forma simultânea, ao mesmo tempo. Então, mientras eu comia, ela chegou. Enquanto eu comia, ela chegou. Ella estava comendo, mientras tanto, ele estava vendo a tele. Ela estava comendo, enquanto isso, ele estava vendo a televisão, vendo a TV, certo? E nós vamos ter também os de permanência da realização ou não de alguma coisa. O que é que significa isso, professor? Permanência da realização ou não de alguma coisa. É tipo, eu faço uma coisa. Eu faço uma coisa. Ou alguma coisa está acontecendo. Se essa coisa ainda existe, ou se essa coisa continua acontecendo, eu vou usar um advérbio de permanência. Por exemplo, todavia, que é ainda. Todavia há hojas em mi livro. Ainda há folhas no meu livro. Todavia há hojas em mi quaderno. Ainda há folhas no meu caderno. Ou seja, o ano não terminou, eu não parei de usar o caderno, mas ainda existem folhas. Ou seja, significa que ainda não acabou. Ou eu posso também negar. Todavia, não há hojas em mi quaderno. Ainda não há folhas em meu caderno. Certo? E eu também posso usar o famoso aún com acento. Certo? Eu posso também usar o famoso aún com acento, que também significa ainda. Então, essas, pessoal, são os advérbios que vão marcar o tempo quando vocês querem falar sobre alguma coisa em espanhol. Certo? Eu indico a vocês que vocês estudem essa primeira tabelinha aí da página 49 e que depois vocês revisem essa aula para ver essa separação aqui, ó. Eu vou deixar ela marcadinha aqui, ó. O que é de frequência, o que é de repetição, o que é de duração, o que é de simultaneidade e o que é de permanência, certo? Então, vocês vão ver cada uma delas para entender. Por exemplo, frequência é a quantidade de vezes que uma coisa acontece. Repetição é a quantidade de vezes que uma coisa se repetiu, que uma coisa aconteceu. Duração é a quantidade de tempo que uma coisa levou para acontecer. Simultaneidade são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu estou falando das duas. E permanência é se essa coisa ainda existe ou se ela ainda está acontecendo ou não, certo? Então, vocês vão fazer um exercício aí da página 50. O exercício número 1 é de marcar. O exercício número 2 também. O exercício número 3, vocês vão sublinhar o advérbio de tempo. Cada oração dessas, letra A, letra B, letra C, letra D, tem uma ou duas orações, certo? Tem um ou dois advérbios de tempo. Vocês vão sublinhar. Na número 4, vocês vão marcar, certo? Vou colocar lá, número 1, se é frequência, se é de repetição, se é de duração, se é de simultaneidade ou se é de permanência. E na número 5, vocês vão completar as frases com mientras, mientras tanto ou todavia. Ou seja, com enquanto, enquanto isso ou ainda, certo? Então, esse é o exercício que nós vamos corrigir na nossa próxima aula e já começar o último assunto para o provão, certo? Então, eu peço a todos vocês que estudem,
que vocês também falem para os colegas de vocês que vão ver esse vídeo, que ainda não viram. Vocês perguntam amanhã na escola, já viu o vídeo do professor? Pergunta se já viram, certo? Porque é muito importante, isso aqui já é assunto para o nosso provão. Pessoal, eu vou me despedir de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês, por favor, me procurem, tá certo? Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até nossa próxima aula, certo? Não deixem de fazer o exercício.